apresentar todos os slides desse jeito como texto, tá? Só que se eu fizer uma apresentação no estilo tradicional, eu estou prejudicando um pouquinho da concentração e do raciocínio de vocês. Então, o que nós vamos fazer? O que a gente vai tentar fazer é, numa conversa de 45 minutos, que é um tempo de um jogo de futebol, para quem gosta de futebol, apresentar para vocês a proposta de um projeto novo, tá? Eu venho aqui para apresentar a proposta de um projeto que ele vai ter uma duração de 1 ano, 3 anos, 10 anos, tá? E eu gostaria muito que todos vocês que tivessem interesse, depois manifestassem, tá, o interesse de lapidar o projeto e participar da execução do projeto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer o seguinte. Peraí. Não está voltando. Para cá, para cá. Não está voltando. Deixa eu ver aqui. Você volta, por favor? Isso. O que nós vamos fazer, gente? Eu quero que todo mundo preste atenção assim, ó, de uma maneira bem grosseira, tá? O nosso cérebro tem 2 hemisférios, tá? Na parte frontal, tá? Na parte da direita ali, ó, eu estou muito vinculado com cores, a parte 3D, a parte de imaginação. E na parte da esquerda tem palavras, números, essas coisas, tá? O que nós vamos fazer? Ao invés de fazer a apresentação com texto, o estilo tradicional, eu vou usar um estilo diferente. Acho que não está funcionando aqui. Isso. Eu vou usar um conceito, não sei se todo mundo aqui está acostumado a utilizar, tá? Uma representação chamada mapas mentais. Tá? O mapa mental é muito legal porque ele tenta combinar palavras e imagens, cores, e de uma certa maneira, como eu estou utilizando tanto palavras quanto imagens, tá? Eu estou excitando os 2 hemisférios do cérebro da pessoa. Então, enquanto a pessoa está usando toda a parte de raciocínio de voz, tá? Enquanto ela está usando toda a parte de voz, a parte de palavras, que é a parte esquerda, ela também está trabalhando com a parte direita. Tá? O próximo aqui, se eu passasse, eu poderia mostrar para vocês vários slides dando dicas de como montar um mapa mental. Tá? Quem quiser depois eu vou passar o material, tá? Pode passar. E aí aqui é uma coisa interessante. Qual que é a ideia básica de um mapa mental? A ideia básica de um mapa mental é que no mapa mental eu coloco o assunto principal ali no meio. Então o que a gente faz? O que é o meu assunto principal vai aparecer no meio da representação. E aí os tópicos vão aparecer como se eu tivesse círculos concêntricos de dentro para fora. Vocês vão ver que isso vai acabar funcionando muito bem, vai acelerar e vocês vão conseguir olhar um slide, entender ele todo num tempo muito menor. Tá? Isso aqui é um estilo de um mapa mental. O que a gente deveria fazer? Utilizar várias cores, tá? Colocar as palavras e a gente começa a associar uma coisa a outra. Tá? Tá. Se eu for avançando, eu começo a mostrar alguns mapas mentais e aí vocês vão perceber que isso pode trazer um ganho significativo. Tá? Como que eu posso construir um mapa mental? A primeira coisa importante é que eu pare para refletir qual é o assunto da minha comunicação ou o que eu quero discutir com as pessoas. Tá. Próximo. Então vamos lá. Aqui é um mapa mental, como construir. Vamos ver um mapa mental interessante. O próximo. Então tá lá. Olha que diferença. O meu primeiro slide era o título do jeito tradicional. Esse já é o título da palestra, usando o conceito de mapa mental. Tudo bem, eu não estou usando imagens, porque senão ia ficar muito poluído. O que eu quero que todo mundo perceba? O que está no centro do mapa mental? Computação na educação. Tá? Então, o que é legal todo mundo pensar? Provavelmente todo mundo aqui gosta muito, tem muito interesse por computação. Então, vamos lá. Levanta a mão quem gosta muito de computação, por favor. Beleza. Quem aqui já ajudou alguma escola, quem já ajudou uma criança ou um adolescente a aprender lógica de programação, levanta a mão. Quem já ajudou uma criança de 3 anos de idade a programar? Levanta a mão aí, gente. Vamos lá. Quem já ajudou uma criança de 2, 3 ou 4 anos a programar? Será que uma criança de 3 anos de idade pode aprender a programar? O que você acha? Né? Então, o que a gente vai perceber? Se nós observarmos aqui, ó, o objetivo dessa conversa é tentar convencer vocês que todo mundo que gosta de computação poderia colaborar para melhorar a educação no Brasil. Tá? Obrigado. Se a gente tiver um interesse em fazer isso, a gente começa a perceber o que a computação pode fazer.
ela pode ser utilizada como uma ferramenta para a melhoria do raciocínio de uma criança, de um adolescente, e principalmente motivar as crianças a que elas queiram aprender melhor matemática, engenharia, tecnologia e ciências. Quem aqui na época da escola, do ensino fundamental, adorava a aula tradicional, levanta a mão. A aula tradicional é muito legal? Era, né? Então vamos pensar. Quem aqui é apaixonado com ciências desde que tinha 6 anos de idade? Com tecnologia. Quem começou a gostar de computação aos 5, 6, 7 anos de idade? Percebam, se vocês estão aqui porque vocês são um público que gosta, era para que muito mais braços estivessem levantados. Ou seja, alguma coisa estava errada e talvez alguma coisa continue errada. E aí a pergunta que fica é, o que nós temos a ver com isso? Né? Então, qual que é o objetivo aqui? Um único slide que eu vou apresentar ali, a minha instituição PUC Minas, é esse slide. Tá? Nessa apresentação, eu não estou fazendo propaganda do que a gente faz. Eu estou tentando apresentar para vocês, tá, um sonho e tentando apresentar para vocês um convite para vocês participarem desse sonho. Tá? Então, vamos lá. Olha que interessante, gente. Se eu apresentasse para vocês um sumário tradicional, sabe aquele sumário de uma apresentação? Ele é muito chato e quase ninguém presta atenção. Olha qual que é a diferença aqui. O sumário está ali no centro. Tá? O objetivo dessa primeira parte da conversa é produzir 3 coisas em vocês. É produzir, primeiro, uma reflexão. Eu quero que todo mundo reflita sobre um contexto que a gente está discutindo. Depois, eu quero partir da reflexão e levar vocês para a motivação. Tá? O que é motivação? É tentar encontrar um motivo para vocês quererem agir. E depois de ter trabalhado a motivação, a ideia é trabalhar um negócio chamado participação. O que é participação? É tomar parte numa ação. E aí eu falo, qual que é a vantagem de participar em relação a agir sozinho? É que se eu falar, você vai agir sozinho, você pode desanimar. Mas se eu falar, todo mundo está convidado para participar em conjunto, quando um desanimar, o outro anima. Quando um tiver sem tempo, o outro vai fazer. Então, olha que legal o sumário ali. Se eu começo ali, ó, da parte lateral, esquerda, superior, a primeira coisa que é importante a gente pensar é o seguinte, existe algum problema na educação? Então, reflitam comigo, por favor. A educação do Brasil apresenta algum problema? Quem acha que a educação no Brasil está perfeita, não tem problema nenhum, levanta a mão. Tem posto médico aqui, gente? Vem, né? Então, se alguém levantar a mão dizendo que não tem problema na educação, a gente vai encaminhar, tem um psiquiatra ali esperando, para a gente começar a entender o que está acontecendo. Então, a primeira coisa é, reflitam comigo, existe algum problema na educação? Se existe, vão passar para o lado de lá. Ó. Se eu passar para o lado de lá, quais são os principais conceitos? Ou seja, se tem um problema na educação, o que a computação tem a ver com isso? Então vamos começar a pensar. Eu posso utilizar programação para fazer o que com uma criança, com um adolescente ou com um pré-adolescente? Alguém aqui chegou, por exemplo, quem aqui programava bem aos 5 anos de idade, levanta a mão. Se vocês tivessem aprendido a programar aos 5 anos de idade, será que vocês hoje seriam iguais ou seriam pessoas diferentes? Será que seriam diferentes para melhor ou para pior? Do ponto de vista de raciocínio lógico. Do ponto de vista de ter descoberto enquanto criança o quanto é bonito a ciência, o quanto é bonito a matemática. Quem aqui com 7 anos de idade era apaixonado por matemática, levanta a mão. Né? Gente, matemática é bonita ou matemática é uma coisa chata? Quem já achou aula de matemática do ensino fundamental legal demais? Esse aqui é o ponto. Então, se a gente observar ali, ó, será que o uso da programação realmente pode facilitar o aprendizado de ciências, matemática, tecnologia? Eu vou mostrar para vocês, tá, alguns resultados iniciais, não só meus, mas de vários outros lugares, que comprovam que uma criança que aprende a programar, que começa a aprender a programar aos 3 ou aos 4 anos de idade, é uma criança mais feliz, é uma criança que aprende melhor, é uma criança que tem mais vontade de ir para a escola, e ela vai começar a ter modelos, ela vai começar a seguir algumas pessoas que não são simplesmente como jogadores de futebol que vão estar no Mineirão daqui a pouquinho. Elas começam a ter modelos
que tem algumas coisas mais legais para passar. Pegando o lado de cá, resultados, tá? Nós temos alguns resultados que eu vou mostrar para vocês, mas a ideia não é gastar a nossa apresentação para mostrar resultado. É a gente usar o tempo para vocês refletirem se vocês gostariam de participar disso lá perto de onde vocês moram. Então eu queria que cada um pensasse assim, ó, a última parte da palestra é onde eu vou apresentar para vocês 2 projetos. São 2 sonhos, tá? E a ideia é o seguinte, quem aqui voltou lá na escola onde fez o ensino fundamental, procurou a professora ou a diretora e falou assim, professora, diretora, eu quero voluntariamente ajudar ensinando as crianças a usar game, eu quero ensinar as crianças, eu quero ajudar as crianças a gostarem de ciências ou de matemática desenvolvendo joguinho. Quem fez isso, levanta a mão. Olhem para o lado. Alguém fez, levanta a mão. Ou seja, se vocês não fizeram, quem é que vai fazer isso? Ou seja, quase toda vez que a gente conta uma história, a gente fala assim, na história eu tenho que apresentar um vilão. Seria muito fácil eu dizer que o vilão é o prefeito, é o governador, é o presidente, é outra pessoa. Mas o que eu queria que cada um de vocês refletisse? Se cada um de vocês não voltou lá na escola e não fez isso, se aquela escola continua fraca em algumas coisas, e se vocês poderiam ter feito isso e não fizeram, quem é o vilão? O vilão são os outros ou o vilão somos nós? Então pensa bem, né? A gente estava conversando aqui. Se eu descubro que alguma coisa está errada, se eu não fizer alguma coisa nas primeiras 48 horas ou 72 horas, provavelmente eu não vou fazer mais nada. Então, o objetivo da conversa é mostrar para vocês esse ciclo aí, ok? Então vamos lá. Ó. Realmente o passador não gostou. Aqui, ó. Gente, pensem nessa pergunta. Existe algum problema neste contexto? Então eu quero que cada um de vocês olhe para o slide durante 5 segundos, durante 10 segundos e pense o seguinte, tem algum problema na educação, no aprendizado? Tem alguma coisa que pode ser feita? Primeiro, uma visão pessoal. O que você pode fazer? Segundo, uma visão familiar. Eu posso fazer alguma coisa na minha família? Eu tenho um sobrinho, eu tenho um primo. E aí tem coisas estranhas, né? Algumas pessoas que adoram computação, você chega e fala, vem cá, você tem filho? Você tem sobrinho? Ele fala, tenho. Quantos anos tem o teu filho? 6, 7 anos. Fala, e aí? Você já ensinou seu filho a programar? Ele não. Aí ele fala, mas eu sou voluntário, eu participo de uma ONG. Mas espera aí, você está fazendo caridade, você está tentando ajudar fora, mas na sua família não? Vamos começar a pensar nisso. Ou seja, eu posso ter uma visão pessoal, familiar, mas eu posso ter uma visão da minha comunidade. O meu grupo de amigos, a escola onde eu estudei, alguma coisa que eu fiz. No último ponto, tem lá a visão profissional. Será que a gente não pode envolver o que a gente faz profissionalmente nisso? Então pensem um pouquinho. Quem acha legal, fecha o olho um pouquinho. Ninguém vai fazer cosquinha em ninguém, mas fecha o olho e pensa assim, ó, tem algum problema? O que vocês poderiam fazer? Então vamos ver quem está realmente pensando nisso. Fecha o olho e pensa. O que vocês poderiam fazer? Você passa para mim? Então, quem fechou o olho, quem não fechou, quem pensou, não pensou, olha para lá. Se a gente olhar aqui, é como se eu estivesse mostrando, olha, eu poderia pensar no contexto do problema, e é uma coisa legal, todo cientista pensa muito em problema. Primeiro pedido que eu faço, não se concentrem nos problemas, se concentrem nas soluções, ok? Então, próximo slide, a gente vai ver o seguinte. Você passa para mim? Olha lá, gente, esse é um slide que é bem interessante para a gente considerar, e aí eu quero que vocês pensem o seguinte, quem não usa mapa mental, quem não utiliza, depois a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, se eu quisesse colocar em slides tudo que está colocado ali, talvez eu gastasse uns 5 ou 6 slides. O que eu quero que vocês observem? Conhecimento está no centro, olha que legal. Lá em cima, eu tenho uma mola mestra, perguntas ou problemas. Para responder a pergunta ou para resolver o problema, tá? Então, se eu quero responder a pergunta ou resolver o problema, eu preciso ter conhecimento. A questão importante é, como que a gente adquire conhecimento? Então, está no lado ali, ó. Olha onde está ali, ó, aprendizado. Então, para a gente tirar algumas lendas que existem, né? Aprender é legal, gente? Quem aqui gosta de aprender, levanta a mão. Quem gostava de aprender quando tinha 7 anos de idade, levanta a mão. Quem gostava de assistir aula aos 7 anos? Provavelmente entre 7 e 8 anos vocês tomaram birra da escola.
quando a professora aplicou a primeira prova e veio o bullying com nota baixa. Dificilmente você vai encontrar um os meninos. Um menino aos 13 anos é apaixonado por escola? Quase nenhum. E olha que interessante, pega ali aprendizado. Qual que é a maneira mais fácil de aprender alguma coisa? Qual que é? O que vocês acham que é a maneira mais fácil de aprender? A maneira mais difícil de aprender é a última ali, ó. É estudando. Olha que coisa maluca. Eu sou professor. A maneira mais difícil de aprender alguma coisa é estudando. Qual que é a maneira mais natural, mais fácil de aprender alguma coisa? A maneira mais natural é observando. Na verdade, tem uma ali que eu não coloquei. A maneira mais fácil de aprender é perguntar para quem sabe. Mas se você quiser colocar em prática, você observa. Depois você repete como você observou. Você vai repetir isso até você alcançar aquele nível de qualidade. E aí você vai ali, ó, e tenta melhorar. Você tenta melhorar o seu modelo inicial. Se tudo não der certo, aula de matemática, para quem não gosta de matemática, de cálculo, se não der certo para aprender só observando, o que resta para a gente? Estudar. Então resta pegar um livro, ler, estudar e fazer exercício. E aí, gente, quem é que gostava de fazer exercício de matemática? Levanta a mão, por favor. Quem é que adorava fazer lista de exercícios de matemática? Levanta a mão. Aquela lista que o maldito do professor não corrige. Então pensa bem. Alguém aqui tem filho? Quem tem filho, levanta a mão. Então olha lá. O professor entrega uma lista de exercícios. O menino, Joãozinho, faz os 10 exercícios. Ninguém corrige. Ele acha que ele é o bonzão. Chega na hora da prova, ele faz igual na lista. Tira 0. A pergunta é, quem é o culpado do 0 do Joãozinho? É ele ou é o sistema? Quem que vocês acham que é o culpado, gente? Ele fez a lista de exercícios e ninguém corrigiu. Ele não é o culpado sozinho, tá? Então, se a gente for olhar aqui, ó, eu pego o lado de lá. O que a gente consegue fazer? Ah, se existe o conhecimento, e se ele é disponível, eu posso aprender. Mas e se ele não existe? O que resta fazer é a coisa mais bonita do mundo, que está ali no cantinho, ó, fazer pesquisa. Mas aí um lado grave, né? Quem aqui teve a chance de fazer uma pesquisa na escola quando tinha 7, 8 ou 9 anos de idade? Levanta a mão. Né? Aula de ciências na escola. A professora leva um microscópio de R$200 para a sala, coloca uma porcaria de uma mosca grudada numa lâmina e fala para o menino, se mexer no microscópio eu te dou porrada, porque você vai tirar o foco. A criança vai aprender alguma coisa? Não. Então, quem é que começou a fazer pesquisa quando tinha 7, 8 anos de idade? Ninguém. Então a primeira coisa que eu quero que vocês pensem, olha que legal, se eu quero que uma criança goste de aprender alguma coisa, eu tenho que mostrar para essa criança o caminho, dizendo, olha, presta atenção, se existe um problema, e se você não tem o conhecimento, você vai tentar descobrir se ele existe. Se ele existe, você vai começar a gostar de aprender. E aí, o que a gente tem que observar? Todo pesquisador, todo cientista, aprende a fazer isso gostando de estudar. Quando ele começa a gostar de aprender, e ele percebe que o conhecimento não existe, ele vai para o lado de lá e começa a fazer pesquisa. O ponto todo é, se isso não é feito com uma criança quando ela é nova, como que a gente quer ter prêmio Nobel no Brasil? Como que a gente quer ter cientista no Brasil? Gente, sem ofensa a profissão nenhuma, mas depois olhem com calma. Quais são as profissões que mais, ou quais são os cursos ou as profissões que mais colaboram para gerar riqueza num país? Eu não vou citar, vocês vão descobrir que tem a ver com aquelas 4 letras ali. E quais são as profissões que tem mais gente fazendo curso no Brasil? Sem nenhuma ofensa. O Brasil está cheio de gente fazendo curso de Direito e curso de Administração de Empresa. E está faltando gente fazendo curso de Física, Biologia, Química, Matemática. E aí aquela história. Nós vamos querer ter um país rico e próspero, entupido de advogado e administrador de empresa? Precisa de ter essas pessoas. E aí o grande problema é o seguinte, muitas vezes a criança, é brincadeira, se alguém for não me xinga, como é que você quer que a criança queira fazer física se ela não aprendeu a beleza de fazer pesquisa na escola? Ela não vai fazer isso, tá? Então, a gente chega ali, ó, a computação no meio da história. Então, vamos pegar uma coisa bem prática. Como que eu consigo pegar a computação e usar com uma criança de 3, 4, 7, 10, um pré-adolescente e um adolescente? Como é que eu consigo fazer isso? Então, depois, se alguém quiser, dá uma olhada. Hoje, gente, a computação é considerada, tá, o terceiro eixo da ciência.
As ciências, de modo geral, eram teóricas e experimentais. Então, nos últimos anos, tá, tem um termo muito legal que está ali, ó, que é o Computational Science. O que é Computational Science? É você produzir conhecimento usando simulação. Então, você desenvolve um modelo, faz a simulação e você descobre uma coisa nova. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho trabalho, tá? Criança de 9 anos de idade, fazendo simulação na área de biologia, fazendo simulação na área de botânica, para testar a hipótese de ecossistema. Então, lembra quando vocês tinham 9 anos de idade? Quem fez isso? Então, imagina, aos 9 anos de idade, você está testando a hipótese se colocar muita poluição ou se tirar o alimento, vai fazer com que uma determinada espécie prolifere ou não. Quem fez uma simulação dessa quando tinha 7 anos, levanta a mão. Talvez ninguém tenha feito, né? Se eu pegar isso aqui, ó, alguns resultados bem simples, tá? Lá no evento de robótica, um evento do SAI de 2013, nós começamos a mostrar algumas coisas que a gente estava fazendo com os alunos do primeiro período de computação lá da PUC. Então, alguns projetos usando o Arduino. E aí, o que a gente começou a perceber? O que nós começamos a perceber é que aquele aluno do primeiro período estava se divertindo muito, ele estava se sentindo criança, porque ele estava explorando, ele estava fazendo algumas coisas legais. Então, lá em 2013, foi feito uma coisa desse tipo, tá? Um robozinho feito com palito de picolé. Pode passar. Depois, aqui, né, uma luminária inteligente. Depois a gente mostrou isso aqui para crianças de 12 anos no Arduino Day. Então a criança começa a fazer o seguinte, olha, eu tenho uma luminária, essa luminária tem um sensor, esse sensor vai descobrir aonde tem menos luminosidade, e aí o servomotor vai girar o motor para onde tem menos luz. Quantas coisas eu consigo aprender de ciências com isso? Eu consigo aprender coisas de física, então eu posso aprender óptica, posso aprender a parte de eletricidade, posso aprender um monte de coisa. O que é mais legal? Obrigar o menino a decorar um slide ou deixar o menino brincar e fazer isso? Pensem nisso, tá? Alguns resultados, aí vai lá, né? Hoje todo mundo está falando de Scratch, né? Scratch é bem legal. Esse aqui é legal também. Quem conhece essa linguagem aqui, levanta a mão, gente. Só de olhar para ela. Esse cara chama Miniblock. Quem já programou em Miniblock? Miniblock, aí é meu ex-aluno, né, meu colega, assim, ó. Miniblock, você gera um código visual e ele produz o código alfanumérico, e se você quiser, você programa um Arduino com ele. Então, muitos que estão aqui participaram de Arduinos Day, onde meninos de 7, 8, 9 anos aprenderam a programar Arduino usando isso aqui. Isso teria sido legal com vocês? Teria. Aconteceu? Talvez não. Tá? Aqui mais alguns projetos, eu vou passar. Isso aqui já é mais legal, né, gente? Eu tenho um robozinho aqui com um monte de patinhas, aí você fala, poxa, será que dá para trabalhar nisso aí com uma criança nova? Dá para fazer isso sim, tá? Então, vamos andar aqui, ó. Aqui eu estou usando o Scratch. Tem outras ferramentas, mas eu não vou estar falando de ferramentas, tá? Próximo. Próximo. Então, vamos lá. Primeira coisa era mostrar para vocês o seguinte. Lá em 2013, a gente tinha conseguido fazer alguma coisa. Nós conseguimos no Arduino Day mostrar algumas coisas. E aí começou a nascer a ideia do projeto. A ideia era assim, como que a gente poderia levar isso para as escolas? A gente não queria fazer isso só dentro da universidade. E aí todo mundo aqui deve acompanhar essa coisa do STEAM aqui, né? Do Science, Technology, Engineering and Mathematics. Qual que é a ideia aqui? Gente, hoje, quase todo mundo tem um smartphone. Alguém já parou para pensar que a criança pode aprender lógica de programação dentro da sala usando o próprio smartphone? Quem já fez isso, levanta a mão. Ou seja, a criança pode aprender a programar, ela pode gerar um código dentro da aula com o smartphone dela. Qual que é o problema da escola não ter dinheiro e não ter computador? Nenhum. Quase todas as crianças têm smartphone. E a coisa é legal você falar assim, Joãozinho, vem cá. Você vai chegar em casa e falar para sua mãe, o material escolar mais importante agora é um smartphone. O menino vai gostar disso, gente? Assim, ô mãe, ô pai, eu tenho que comprar um smartphone legal. Porque com esse smartphone, eu vou ser um estudante melhor. E vai mesmo. Ele vai aprender muita coisa legal, tá? Então vamos lá. Ó. Se eu pego isso aqui, gente, toda criança, todo pré-adolescente tem aqueles sonhos de infância. Quem aqui nunca sonhou em ser um astronauta, um cientista, um pesquisador, colocar um jaleco branco e fazer alguma coisa legal?
Isso vai passando com o tempo. Então, se a gente pegar aqui, ó, pode passar. Se a gente pegar todas as palavras que estão relacionadas, olhe para lá para vocês verem. Vocês vão descobrir o seguinte, quase tudo isso aí tem ligação com ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Achem algumas palavras ali que vocês acham interessantes. Quanto disso é mostrado, quanto disso uma criança, um pré-adolescente consegue brincar, manipular? Muito pouco disso. Próximo. E ali eu coloquei maior, a educação. A educação tem um papel fundamental nisso. Próximo. Se eu fosse discutir ali, ó, esse é o tipo do slide que eu coloquei para dizer que a gente nunca coloca. Então pensem bem. Ali tem muita coisa interessante. Por que está no slide? Para depois quem quiser dar uma olhada no slide. O próximo. Ali tem um detalhe, gente. O Brasil hoje está com carência de engenheiros. Por que quase ninguém quer ser engenheiro? Ah, professor aí é pior ainda, né? Porque, na verdade, eu prometi que eu não ia falar de política, tá, gente? Por um motivo muito simples. A culpa deles é nossa. Quem vota neles somos nós. Vocês vão ver lá no finalzinho a proposta é o seguinte, não me interessa quem é o político. Se a gente trabalhar em conjunto, a gente consegue mudar o bairro, a cidade, o país. Tá? Próximo. Aí eu venho ali, ó. Eu tirei quase tudo de robótica, porque eu sabia que muita gente ia falar de robótica. Mas lembrem disso, tá? Robô é um objeto que desperta o lúdico de toda criança. Toda criança é apaixonada por robô. Mas o que adianta eu chegar aqui, eu não estou criticando ninguém. O que adianta eu chegar aqui e falar, olha, eu sou o professor fodão, na minha universidade tem um robô que custou $200 mil, lá nós estamos fazendo isso tudo aqui. O que isso vai significar para cada um de vocês? Nada. Então o que a gente tem que pensar é o seguinte, se a universidade tem equipamento bom, vamos usar esse conhecimento para quem não tem nada. Próximo, por favor. E aí o que eu quero que vocês pensem? Olhando ali, ó, vamos pensar ali no K12. Vamos pensar nas crianças que estão abaixo dos 12 anos. Primeiro, crianças e pré-adolescentes, tá? O próximo, por favor. E aí vem, eu queria que vocês olhassem isso aqui. Eu sei que é chato, mas eu não sei se todo mundo conhece esse ditado do Confúcio. Leiam, por favor. Se alguém quiser, eu posso até falar. Olha que legal, gente. Isso aqui é muito antigo, tá? Eu tinha vontade de dar isso aqui de presente para cada professor do nosso país. Confúcio disse, ouvi, esqueci, vi, me lembrei, fiz, aprendi. Também pode ser assim, me contaram, esqueci, vi, entendi, fiz e aprendi. Ou pode ser de uma maneira mais vulgar, né? Aquilo que eu escuto eu esqueço, aquilo que eu vejo eu lembro, aquilo que eu faço eu aprendo. A pergunta é, as crianças estão fazendo ciência quando elas são novas? Gente, não vamos botar a culpa só na escola, não. Quem aqui já brincou de ciências ou de engenharia com o irmão mais novo, com o sobrinho ou com o filho? Levanta a mão. Pouca gente. Será que precisa de muito equipamento para brincar de ciências de matemática? Não, gente, dá para fazer isso com qualquer tipo de material, tá? Próximo, por favor. Então, o que eu queria que vocês pensassem? A questão é assim, ó. Aqui a gente começa a sair um pouquinho da reflexão e ir mais para o lado da motivação, tá? Qual que é o nosso propósito? É pensar assim, hoje é o presente. Aí a pessoa fala, beleza, Carlos, no futuro eu vou fazer isso. Gente, o futuro existe? Não. Só o que existe é o presente. O futuro é só uma projeção que a gente faz. Lá no finalzinho vocês vão descobrir, não desejo a ninguém. Mas o ponto é, quem garante que cada um de vocês vai estar vivo amanhã? Então o futuro, ele não deveria ser considerado, tá bom? Então o que eu queria que vocês pensassem? Se eu olhar ali, ó, metas, objetivos e sonhos, o que eu quero que vocês pensem, tá? Vamos pensar nessa coisa do design thinking. Próximo, por favor. O que a gente quer? O uso de robótica nas disciplinas, o uso de computação, o uso de game, o uso de programação. Próximo. Eu poderia fazer um monte de coisa, eu poderia dizer para vocês, os alunos de universidade poderiam ser instrutores, eu poderia fazer um monte de coisa. Agora a pergunta é, por que toda a proposta de um professor universitário só envolve os alunos dele? Então o que eu queria que vocês pensassem é o seguinte, quem aqui tem vontade de participar e ajudar num negócio desse, levanta a mão. Ó, gente, tá mal, hein? Quem acha que vale a pena pensar em ajudar nisso, levanta a mão aí. Mão, tá beleza. A ideia é que todos vocês possam colaborar. Próximo. Então, o que a gente vai fazer?
Só para vocês terem uma ideia, isso aqui é uma ideia inicial. A meta, num curto prazo, é a gente formar instrutores, replicadores, para que eles possam levar isso para a ponta. Tá? Curto prazo, 1 ano. Prototipar em disciplina, ajudar a professora da escola, de preferência, escola pública, de preferência comunidade carente, onde não tem nada. Tá? Isso em 1 ano. O próximo, o que a gente consegue fazer em 3 anos? Olha que legal. O estudante do ensino fundamental vai estar entrando no ensino médio. Ele já vai ter uma mentalidade diferente. Aquele que está no ensino médio hoje com a gente vai estar entrando na universidade. Os professores lá do colégio, da escola, vão, de repente, poder fazer uma especialização. A gente vai poder desenvolver material. 3 anos. Próximo, aqui que é legal. Pensem em 10 anos. Pensem nisso. Daqui a 10 anos, a criança que hoje está no fundamental, ela está entrando na universidade. Imagina, a criança está entrando na universidade e ela vai dizer o seguinte, olha, eu escolhi fazer física, eu escolhi fazer química, eu escolhi fazer biologia, porque teve um voluntário, como é que você chama? Oi? João. Imagina a criança chega e fala assim, Carlos, o João participou da Campus Party 2016, foi voluntário lá na minha escola, eu moro numa comunidade bem pobre, e lá eu comecei a me apaixonar, e hoje eu estou fazendo uma graduação em física. Isso seria legal, João? Seria. Então vamos pensar, num prazo de 10 anos, o que a gente quer é isso. Aí vocês vão dizer, pô, legal, né? Professor adora ter ideia maluca. Eu sou maluco completamente. Aí você vai dizer, com que dinheiro? Né? Eu preciso de muito dinheiro. Quem é que garante que precisa de dinheiro de alguém? Então vamos olhar aqui, ó. Como que a gente pode levantar dinheiro para fazer isso? Quem aqui conhece financiamento coletivo, levanta a mão. Quem já colaborou com algum projeto? Beleza. Se a gente colocar num prazo de 6 meses um projeto no Quicante, no Catarse, em qualquer site, para levantar uma grana, para começar a tocar o protótipo desse projeto, vocês acham que muita gente vai ajudar ou não? Então vamos fazer. Né? A desculpa não pode ser não ter dinheiro. Tá? Então a gente vai usar financiamento coletivo, vai usar parceria, mas é aquela história. Se precisar ajudar com 20 e 30 reais, quem aqui está disposto a ajudar, levanta a mão. Pronto, então vamos fazer. Tá? Próximo. Vamos lá. Olha o que é legal aqui. Ó. Lá em 2013, nós propusemos um monte de coisas. E a gente não conseguiu fazer tudo. Né? E aí o que a gente percebe? Quando eu conversei com o pessoal da Campus Party, eu falei assim, gente, olha, eu estou cansado de ir dar a palestra e a gente falar assim, ó, nós vamos implementar esse projeto nos próximos 2 anos. E aí, o excesso de atividade, a vida corrida, às vezes a gente não consegue fazer. Então o que eu queria? Eu queria o seguinte, olha a última frase ali, gente. A gente precisa do auxílio, da colaboração, mas principalmente da cooperação de vocês no projeto. Alguém deve estar pensando agora, mas essencialmente, o que é o projeto detalhadamente? Uma coisa que eu aprendi com os meus pais foi o seguinte, se eu convido alguém para ir na minha casa, para ajudar a fazer alguma coisa, a pessoa chega na minha casa, a coisa está pronta, isso é educado da minha parte? Não, né? Eu convido vocês para me ajudarem a fazer alguma coisa. Eu digo, ó, me ajuda, mas está tudo pronto. Vocês só podem entrar com trabalho braçal. O trabalho todo, cognitivo, toda a ideia eu tive. Isso é elegante e educado na opinião de vocês? Na minha opinião, não. Então qual que é a nossa ideia? O próximo, por favor. O que a gente quer que vocês pensem aqui é nisso aqui, ó. Olha esse mapa mental. Se alguém quiser, tira foto disso aqui. Esse aqui vale a pena tirar foto, vocês vão perceber por quê. Qual que é o escopo de atuação que a gente tem? A gente pode atuar no espaço ou no tempo. Qual que é a ideia de atuar no espaço? A ideia de atuar no espaço é assim, eu vou agir sozinho? Então, é o ponto, eu. Eu vou chamar o meu melhor amigo, é o próximo, ponto próximo. Eu vou chamar o meu melhor amigo. Mas eu posso chamar o local próximo. Eu vou chamar todo mundo da minha família, o local próximo. E aí eu posso chamar vocês, que são vocês, ou eu posso me incluir, aí somos nós. Ou eu posso pensar no local distante. Eu aumento a distância. Qual que é a nossa proposta? Não é nenhum desses. É o último lá, ó, é o global. É convidar todo mundo. Mas o pensar em todo mundo é no contexto, na dimensão do espaço. O que eu queria que vocês pensassem é o seguinte. E no tempo, gente? Como é que fica o tempo? Será que eu só tenho que trabalhar com o presente? Ou será que eu posso pensar no passado? Né? Quantos gurus, quantos mestres vocês têm hoje que já morreram? Estão lá os livros, os vídeos, estão as coisas todas prontas. A pergunta é, quem aqui gosta muito de ler livro, levanta a mão. Quem gosta de ler coisas não técnicas, não científicas?
Quem aqui nos últimos 3 meses estudou como é que funciona o cérebro do ser humano? Todo estudante aprende como o cérebro funciona quando ele está dentro da sala de aula? Não. Está errado, né? Próximo. Eu queria, nesse momento, dizer o seguinte, né? Primeiro, para ter tempo da gente conversar um pouquinho, eu queria agradecer os organizadores, os meus alunos e ex-alunos, os meus superiores da universidade, mas principalmente, alguém vai dizer assim, mas peraí, acabou, né? Que dê a proposta efetiva. Gente, nós vamos combinar o seguinte, o próximo, nós vamos combinar assim, ó. Quem achou que o que eu estou falando, lá na reflexão, faz algum sentido, quem depois se sentiu motivado, né? Quem achou que vale a pena pensar nisso, nós vamos para a terceira parte que é a mais legal, que chama participação. É partidação. Então o que eu quero saber? Eu quero descobrir o seguinte, nós vamos descobrir quem aqui realmente sabe manipular essa coisa de informação. Aqui estão os meus e-mails, tá? O meu nome, e nós vamos combinar assim, ó. No meio de dezembro, então na segunda quinzena de dezembro, nós vamos divulgar em alguns sites, em algumas mídias, 2 grandes projetos. Um grande projeto é esse, que é um projeto da gente realmente levar a educação, mas levar a educação como você achar que é mais legal lá no seu bairro. Então um projeto é como fazer isso junto. E o outro grande projeto, que é um grande sonho que eu tenho, é o seguinte, tá? É criar um espaço aberto, gratuito, para todo mundo que quiser começar a fazer pesquisa. Ou seja, todo mundo que tiver interesse vai poder começar a pensar e começar a fazer pesquisa sem estar matriculado numa escola, sem estar na universidade, sem pagar a mensalidade. Então o que eu quero combinar com vocês? E aí tem uma coisa que eu aprendi que é bem legal. Toda vez que alguém se compromete publicamente, ela passa a ter mais chance de fazer aquilo de verdade. Então o que eu quero combinar com vocês? Quem quiser, tira uma foto ali dos e-mails. E aí, se no dia 16 de dezembro, vocês não encontrarem o que eu estou prometendo, me mandem os e-mails. E aí a gente vai combinar. No dia 15, até o dia 15, essas 2 propostas vão estar disponíveis. E o que eu quero que vocês reflitam, né, para vocês poderem começar a fazer pergunta, quem quiser perguntar, eu quero que vocês pensem o seguinte, tá? O vilão do que está acontecendo no Brasil hoje somos nós. Quem pode resolver o problema da educação do Brasil somos nós. Se cada um de vocês se sentir motivado e se alguém, né, decidir participar, a gente vai poder fazer alguma coisa. E aqui eu faço um desafio para todo mundo. Nós vamos combinar, eu combinei com o pessoal. Na próxima Campus Party, 2017, eu vou voltar aqui e quem vai apresentar são vocês que trabalharam no projeto. Então, o compromisso é, se daqui a um ano a gente não conseguir mostrar nada, eu falhei, vocês falharam. Quem aqui gosta de ser perdedor e derrotado, levanta a mão. Então, está combinado. Daqui a um ano, na próxima Campus Party, a gente vai chegar aqui e nós vamos trazer crianças, adolescentes, pré-adolescentes, e quem é que vai dar aula aqui usando Scratch, usando Arduino, usando esses softwares todos? É você? Não, nem eu. E aí, vocês pensarem, eu tive a experiência no meio do ano passado, ensinar lógica de programação para 2 crianças de 2 anos de idade. Alguém fala, é impossível. Procure um negócio chamado Scratch Junior. Se alguém quiser, depois eu mostro ali no cantinho. Tá? Scratch Junior é o Scratch sem nada escrito. Eles falam que a partir de 3 anos. A gente testou com criança de 2 anos. Na hora que você vê uma criança de 2 anos falando assim, pai, eu fiz o joguinho, você fala, o Brasil tem salvação. Obrigado, gente. Aqui. Não quis funcionar. Alguma pergunta, gente? Oi. Oi. Tudo bem? Tudo jóia? Meu nome é Isabela. Okay. Eu tenho uma pergunta, que é um pouco uma observação sobre o que você falou, que é a respeito... A gente está falando de educação, né, de ensinar, que é uma coisa super séria e tem seus, né, infinitos méritos. E é muito difícil. É muito difícil em história, é muito difícil em qualquer matéria, e especificamente essas de exatas, que a gente chama, né? Então, assim, um pouco da minha pergunta é, já é difícil. Como ensinar isso sem focar na técnica? Porque a técnica,
isso não é tão importante quanto aquilo que você está querendo ensinar, né? E falando só um pouquinho que eu observei seus exemplos e eles não contemplavam, pelo menos, as mulheres. E quando a gente fala desse momento aqui, desse público, falar de inclusão de gênero num ambiente que é totalmente, né, masculino, acho que é muito importante assim, nesse projeto também. Então, fica um pouco disso. Primeiro, obrigado. Duas coisas, tá, gente? Tudo ali que foi feito tanto por alunos quanto alunas. Não existe nenhuma restrição. O que a gente descobriu exatamente com as meninas foi assim, ó. Às vezes você tem uma abordagem diferente para você motivar uma menina e um menino, tá? Não sei, pode ser opinião errada minha, tá? Ensinar é difícil, porque no fundo, do meu ponto de vista, ninguém ensina nada para ninguém. No fundo, o professor acha que ele está ensinando, mas ele está fazendo o possível para que a pessoa aprenda. Então, o que eu percebo? Uma criança aprende quando ela se diverte. Uma criança aprende quando ela está feliz. Então, se a gente for pensar, gente, quantas crianças estão felizes dentro de uma sala de aula? E alguém vai dizer assim, eu assisti uma palestra lá do Clóvis de Barros Filho que ele fala que aprendizado é sofrido. Eu falo com ele todo dia que aquilo ali não é sempre verdade. Tá? O aprendizado pode ser feliz, pode ser divertido. A experiência que a gente tem com crianças e pré-adolescentes é que quando eles estão aprendendo, construindo as coisas, eles não percebem que é aula. Na verdade, não pode ter cara de aula. E a vida do professor fica mais fácil, porque o professor deixa de ser o ator que ensina. Ele passa, na prática, a ser um facilitador de aprendizado. Só que essa palavra está muito julgada, né? Facilitador de aprendizado. O que eu queria propor é o seguinte, vamos fazer um teste. Eu sou um cara experimentalista. Se alguém aqui é professor, se alguém aqui gosta de ensinar, vem trabalhar com a gente. Vamos tentar fazer em conjunto. Se a gente descobrir que naquele contexto não está funcionando, a gente melhora. Até agora a experiência que eu tenho eu dou aula de programação para criança e adolescente há 34 anos. Eu tenho 50 anos de idade, eu comecei a dar aula de programação em Belo Horizonte quando eu tinha 16 anos, há 34 anos atrás, num colégio chamado Instituto Montessori Criança Feliz. Eu tinha crianças com todo tipo de problema neurológico e físico, você imaginar, dentro da sala de aula. E pensa, eu era um moleque de 16 anos, dando aula de programação em Basic, num TRS-80, há 34 anos atrás, e uma menina que tinha tido paralisia cerebral, chegou para mim e falou assim, tio, o meu melhor amigo é o computador, porque ele não me chama de monstro. Ninguém falava de inclusão. Então, o que acontece, gente? Se a gente colocar na prática, as crianças vão mostrar para a gente que ajudar alguém a aprender é muito mais fácil, mas tem um segredo que você foi nele. As pessoas, os educadores, se prendem muito na técnica. Gente, a técnica não é o mais importante. O mais importante é o aprendiz, é o lado humano. Eu acho que é isso, tá? Ok? Tá? Ok? Então, gente, muito obrigado. Nós vamos combinar o seguinte. Se alguém quiser conversar alguma coisa, eu estou aqui, tá? À disposição de vocês. Mas a ideia pensem um pouquinho, no pouquinho que a gente conversou, procurem essas coisas até o meio de dezembro para a gente poder começar a trabalhar em conjunto. Muito obrigado, boa tarde para vocês, tá bom?